bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Treina Web. Meu nome é Elton Fonseca e esse é o terceiro vídeo de uma série de 3 onde eu mostro algumas opções para a gente automatizar o deploy simples de uma aplicação Laravel. Bom, agora nós vamos ver como fazer isso utilizando o Deployer. Talvez dos três, aí a ferramenta mais poderosa que a gente tem para realizar deploys é o Deployer, bem conhecido aí pela comunidade PHP. Bom, para a gente instalar aqui o Deployer, eu vou usar uma máquina local Linux. Você pode também rodar no Windows aí, utilizando um Semder da vida e mais algumas adaptações. Mas aqui no nosso exemplo, a minha máquina local de desenvolvimento é essa máquina aqui, Linux. E o servidor onde eu vou fazer o deploy da minha aplicação é esse daqui que já está com Nginx configurado, só esperando a nossa aplicação para poder funcionar. Muito bem. Então aqui utilizando o deployer eu vou fazer o seguinte. Primeiramente instalar ele. Então vamos baixar ele aqui com o cur. Depois de baixado, nós vamos mover ele aqui para a pasta onde o Linux reconhece os arquivos executáveis. E por fim, vamos dar permissão de execução nele. Agora, nós já temos aqui o comando dep instalado. Veja aqui todas as opções dele e a versão dele 6.2.0. O Deployer ele tem um negócio bem legal, que ele já tem algumas configurações baseadas aí em frameworks e tudo mais. E nós vamos utilizar essa configuração já pronta para configurar dentro do nosso Laravel. Então deixa eu limpar aqui a tela. Nós vamos dentro do nosso projeto, eu já estou aqui dentro do projeto, se eu der um ls, veja que são os arquivos do Laravel, executar o comando dep init, e aí nós vamos passar a opção "-t Laravel". Assim ele já vai criar com tudo que a gente precisa para fazer o deploy de uma aplicação Laravel. Se você viu os outros vídeos, né, tem ali o comando do Composer, Optimize, Nodev, tem também o cache de configuração, cache de rota, e aí ele já faz tudo isso. Vamos editar aqui esse arquivo. Então, vou utilizar o nano para editar aqui o arquivo deploy. Aqui dentro do arquivo deploy, veja aqui que ele carrega essa configuração do Laravel. Assim, ele já tem tudo que a gente precisa. Bom, o que a gente vai precisar configurar aqui para uma aplicação simples, primeiramente é o repositório onde a nossa aplicação está. Aqui no meu caso, eu estou com um repositório no Git. Então, vou pegar aqui o repositório. Aqui está. Vou pegar o caminho dele aqui e colar lá dentro do meu arquivo de configuração. Muito bem. Agora, eu tenho que configurar também o meu servidor. Como que ele vai acessar esse servidor via SSH? Aqui no meu caso, eu estou utilizando o usuário root mesmo, apesar de não aconselhável, né, por ser apenas um exemplo, a gente deveria ter um usuário específico para fazer o deploy e tudo mais. Mas aqui no meu caso estou utilizando o usuário root e esse é o endereço do meu servidor. Abaixo eu tenho que dizer lá dentro do meu servidor onde que o Nginx está, ou o Apache, né, está procurando os arquivos da minha aplicação. Lá no meu caso ele está procurando dentro de /var, /www, /html, que é geralmente o caminho padrão que o Nginx procura. Ok, vou salvar aqui essas configurações e sair. Um detalhe bem interessante é que, para a gente não ficar tendo que digitar a senha do SSH toda hora, o que a gente pode fazer? Na nossa máquina local, a gente pode gerar a chave SSH com esse comando, caso você não tenha. Ao executar esse comando, só apertar o Enter até terminar, ele vai gerar a chave. E depois nós podemos copiar essa chave SSH com esse comando aqui para o nosso servidor. Assim, o servidor não vai pedir mais a senha quando nós formos conectar no SSH. Veja que, por exemplo, se a gente for conectar aqui, ó, no nosso servidor, ele não vai pedir senha nenhuma, já vai entrar direto no servidor. Então, aí fica a dica para você não precisar ficar toda hora digitando a senha ali no SSH. Muito bem. Então, agora a gente já tem a chave no servidor do SSH, já tem o arquivo de deploy. A gente pode rodar aqui o nosso primeiro deploy. Como que a gente faz isso? A gente utiliza aqui o comando dep e passa o nome que a gente vai rodar, que no caso aqui é o deploy mesmo, o nome do nosso ambiente. Muito bem, vamos lá. Aqui ele vai rodar todas as tarefas que ele precisa para colocar o software no nosso servidor. Então ele vai clonar o código lá do GitHub, vai baixar aqui as bibliotecas
e depois ele vai fazer os caches e tudo mais. Vamos aí acompanhar. Muito bem, então ele executou tudo, só deu um erro aqui no final, mas esse erro aqui é por quê? Porque no final ele tenta executar as migrations, só que eu não tenho esse banco de dados que deveria procurar por padrão, então ele deu erro aqui para executar as migrations, mas de resto veja que ele rodou aqui o cache de configuração, rodou o cache de view, rodou todos os caches. Então agora, se nós formos aqui na nossa aplicação, eu vou rodar aqui novamente. Veja que, opa, a nossa aplicação já está lá. Ela está dando um erro, mas ela já está lá no servidor. O que acontece? Por que ela está dando um erro? Porque ele não encontrou o arquivo env. Vamos entrar aqui então no servidor. Nós vimos aqui através do SSH eu consigo logar lá no servidor. Deixa eu só voltar a tela lá para cima. E aí aqui dentro do servidor eu vou fazer o seguinte. Lembra lá que a nossa aplicação está dentro da pasta /var /www HTML. Aqui dentro da pasta HTML, deixa eu só trocar aqui o nano por um ls, que eu quero mostrar alguns detalhes. Veja que ele criou aqui 3 pastas. Ele criou essa pasta chamada release, que é sempre onde ele vai ficar a última versão do nosso software. Tem essa pasta chamada releases, que ele vai criando uma pasta com um número, tipo 1, 2, 3. Cada número é uma versão do nosso software. E tem a pasta shared, que é onde está compartilhado aqui os nossos arquivos. No nosso caso, nós precisamos editar o env que fica dentro dela. Então, vamos lá, /var www html. Aí dentro de HTML nós temos a pasta shared e dentro o arquivo env. Eu vou pegar aqui um arquivo env que eu já deixei pronto para facilitar a nossa vida. Basicamente está configurado aqui o IP, a chave e só isso. Vou salvar aqui, Ctrl+O, Ctrl+X. E agora, para ele reconhecer aqui esse arquivo env, nós precisamos fazer o deploy de novo para ele pegar o arquivo env e, através do cache de configuração, jogar no arquivo PHP de configuração. Mas só um detalhe antes disso. Se nós formos olhar aqui dentro do nosso Nginx, deixa eu editar aqui o arquivo do Nginx, /etc, /nginx, /sites available. Aqui dentro nós temos a configuração default. Ele só não vai mostrar aqui porque faltou eu colocar aqui o editor. Então, é o nano. Muito bem. Veja que aqui dentro do Nginx, a pasta padrão que ele está procurando é dentro da pasta release public. Por quê? Independente da versão que for gerada pelo deployer, ele vai ter essa pasta release, a minha última versão aqui dentro. Então, por isso que eu procuro aqui. Então, var www html release public. Então, essa é a estrutura que está procurando. Por isso que aqui eu vou ter sempre a minha última versão dentro dessa pasta e a pasta que eu tenho que procurar. Muito bem. Sabendo disso, vamos voltar aqui na nossa máquina local e executar novamente o deploy. Então, dep deploy. Ok, finalizou aqui o deploy, ele deu o mesmo erro de novo, porque a gente não tem o banco de dados. Vamos testar a nossa aplicação. Atualizar agora, veja que nós temos a aplicação rodando. Só para elucidarmos mais ainda aquela questão da pasta release, vamos entrar novamente no servidor aqui. E eu quero mostrar que agora, se a gente der um ls aqui na pasta var www html, nós vamos ver que tem essas 3 pastas. Se eu der aqui um ls na pasta releases, com S no final, nós vamos ver que ele tem esse número 1, que é a versão do nosso software. Se nós dermos aqui dentro da pasta release, nós vamos ver que ele tem os arquivos do Laravel. Então, ele sempre vai criar aqui um link simbólico nessa pasta que indica para qual versão nós estamos utilizando. Então, esse link aqui, ele está direcionando para cá. Tanto que se nós dermos aqui um ls, deixa eu ver se eu lembro, acho que /la, ele não mostrou o link. Vamos ver aqui, /ls. Definir aqui, /la-ls. Ah lá, legal. Aqui a gente já consegue ver, ó. Deixa eu só limpar a tela. Aqui eu coloquei a opção "-ls" no ls para ele mostrar
qual é o caminho para onde ele está indo. Então veja que a pasta release, ela aponta para a pasta releases/1. Se você enviar uma nova versão, ela vai apontar para releases/2, mas sempre aqui dentro de release nós vamos ter o caminho da última versão, por isso que nós vimos que lá dentro do Nginx nós precisamos indicar essa pasta, certo? Basicamente era isso que eu tinha para mostrar. Fique à vontade para conhecer aí os nossos cursos de Laravel e até o nosso próximo vídeo de dicas.